Olá, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero gravar uma pequena mensagem. A minha mensagem ela vai ser baseada em dois textos. Primeiro em Tito, capítulo 1, versículo 16. Depois de Tito, eu vou ler um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Só que o meu texto de base é esse daqui de Tito, capítulo 1 e versículo 16. Se você está com a Bíblia, você abre ela em Tito 1,16. Se você não está com a sua Bíblia, você dá pausa no vídeo e pega lá a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura. Antes de ler, eu queria só falar um pouco do que eu vou falar aqui. Bem, eu vou falar acerca da hipocrisia das pessoas que dizem que conhecem a Deus e que são servos de Deus, que são crentes cristãos e na verdade não são só de boca. E vamos ver o que o texto diz. Tito 1, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Bem, o texto vem falando aqui dos falsos profetas, os falsos mestres que estavam ali querendo se introduzir no meio da igreja. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, um pouco mais adiante, um pouco mais antes, no versículo 10, dizendo assim: porque existem muitos insubordinados, oradores pessoas que falam demais, frívolos e enganadores, especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Então existia ali um grupo de falsos mestres que estavam enganando ali aquele povo. O grande problema aqui é que eles professavam conhecer a Deus. Eles professavam conhecer o Senhor. Mas só que uma coisa os declarava mentiroso. Uma coisa fazia com que eles sejassem desmascarados, digamos assim. A máscara deles estava como que levantada assim. Eles não conseguiam esconder quem realmente eles eram se alguém olhasse por essa ótica. Qual era a ótica? Era olhar para as obras que eles praticavam. Porque diz aqui que eles confessavam, professavam, comunicavam, falavam que conheciam a Deus. Mas diz aqui, entretanto, mas, portanto, o negam. O negam. Como que eles negavam? Como que eles negavam que conheciam a Deus? Como eles negavam que eram salvos? Como eles negaram que eram pessoas realmente submissas a Deus? Como que eles negavam? Diz o texto: o negam por suas obras. Pelo que você faz, que você sabe se você é uma pessoa que conhece a Deus ou não. Entendeu? Você examine a sua vida.
e veja se as suas obras confessam que você conhece a Deus ou que você nega a Deus, ou que você não conhece a Deus. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis. Eles são abomináveis. Que eles falavam uma coisa, mas negavam com as suas atitudes erradas. Egoístas, avarentos, gananciosos. Como o texto do versículo 11 diz, que eles enganam, pervertendo casa inteira, ensinando o que não devem, por torpe ganância, por avareza, por amor à riqueza. Agora vamos aqui para o outro texto que eu tinha falado para vocês, 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 9 para ficar um pouco melhor a compreensão. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Então, o que fazer com essas pessoas, né, que estão infiltradas em nosso meio? Expulsá-los? Maltratá-los? O que fazer? Às vezes a gente se encontra numa situação complicada acerca disso. A gente, por exemplo, a gente se congrega em uma igreja e lá tem pessoas, claro, que são salvas e os não salvos, os convertidos e os não convertidos. Porém, tem pessoas então tem umas pessoas que não são crentes, porém eles dizem que são. Eles não são cristãos, mas eles estão ali professando que são. Eles estão confessando diante de uma comunidade que tem ali. Já tem outros que não confessam. Todo mundo sabe que eles não são crentes. Pelo menos eles não dizem. Eles estão ali, estão visitando a igreja, estão ouvindo, mas todo mundo sabe que eles ainda não confessaram que são crentes, que creem em Deus, não confessaram o nome do Senhor. Porém, mas tem alguns ali que estão dizendo que são crentes, que pelo menos eles comunicam que são evangélicos, são crentes, conhecem a Deus. Porém, a igreja começa a perceber e ver que aquelas pessoas não são. Por quê? Pelas obras. O fulano é cristão, mas ele só vive se maldizendo, só vive praticando coisas que não é coisa de um servo de Deus. Ele é idólatra, ele adora jogo de futebol, ele adora assistir novela, ele adora correr atrás do dinheiro, ele rouba, ele rouba as pessoas. Como? Ele mente. Ele compra uma coisa por um valor, diz que comprou por outro valor e vende por um valor muito acima, e ali ele está roubando, ele está mentindo. Então,
ele é um avarento, ele é um idólatra, ele é maldizente, e ele ainda bebe. Ele bebe, e ele diz que não bebe bebida forte, não bebe só um vinhozinho. Ele bebe vinho e já submetisse que ele tá bebendo bebida pesada, ele tá bêbado. Mas ele vem para a igreja, ele tá aqui louvando o nosso meio. Ele diz que é cristão. O que a gente vai fazer? Situação como essa, né? Então, é complicado. Mas, à luz da palavra de Deus, a gente pode aprender. É para isso que a Bíblia está aqui, para nos orientar. Então, o que fazer em situações como essa que vivemos, né? E vemos que isso é uma realidade em nossos dias. Então, o texto diz assim, que a igreja não deveria se associar com os impuros. Ele diz que os impuros que ele está falando aqui não é os impuros que estão no mundo, não são propriamente aos impuros deste mundo também, né? Não devemos estar se associando com os impuros deste mundo, mas ele está falando aqui, eu não estou falando deles, é também eles, mas refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos deste mundo, ou aos roubadores deste mundo, ou os idólatras deste mundo, ou neste caso, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Se fosse esse o caso, vocês não poderiam nem viver aqui, tinha que sair do mundo. Porque às vezes a gente precisa se associar com uma pessoa que é idólatra, por exemplo. Por exemplo, no ramo de um negócio, você precisa comprar algum produto para você vender no seu negócio. Só que você vai comprar de uma pessoa que é um idólatra, por exemplo. Você vai comprar uns produtos para você vender, só que de quem você está comprando é um idólatra, aquela pessoa é um idólatra que está ali vendendo. Ele adora imagens lá, adora fazer algum tipo de idolatria. Só que você tem que ter uma associação, você tem que comprar seu produto com isso. Você não tem nada a ver com o pecado dele. Então esse é outro caso, né? Não estou falando disso, né? Mas agora vos escrevo, no versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Você vê como é algo mais profundo? Com alguém que está dizendo que é irmão, que diz que é um crente, diz que é um salvo, mas na verdade ele não é, ele é um impuro, ele vive com seus pensamentos cheios de impureza, cheios de pensamentos lascivos, de prostituição, de pensamentos que são pensamentos facciosos, pensamentos de adultério, de prostituição, de todo tipo de impureza. Ele é avarento, menos o salvo, mas ele é todo tipo de pessoa que pratica pecado. Avarento, ele é idólatra, ele é maldizente, ele é beberrão, ele é roubador. Com esse aí, que diz irmão, mas não é, você nem coma com ele. Não se associe com ele, né? Eu quero ler só um termo aqui no dicionário sobre o que é associar. Associar, ele é um termo muito simples. É a mesma coisa de ajuntar, unir. É se ajuntar, unir. O que está dizendo aqui é não se ajunte, não se una, não tenha vínculo com quem diz ser irmão, mas ele nega com as suas obras. Ele o nega, ele diz que conhece a Deus, mas ele o nega com as suas obras. Você vê que as obras dele de impureza, de avarento, obra de idólatra, a obra de maldizente, uma obra de beberrão, uma pessoa que vive na maldizência,
ele confessa que conhece a Deus, mas ele o nega com as suas obras. Então, o que podemos aprender com isso? Então, avalie a sua vida, avalie as coisas que você ama. Eu falo isso não só para você que está ouvindo, mas para mim primeiro, né? A gente temos que avaliar a nossa vida. Avalie se realmente você está sendo quem você professa ser. Se você confessa que é um servo de Deus, você tem tirado tempo para Deus, você tem lido a sua Bíblia com amor, você tem tirado um tempo todos os dias para comunhão com Jesus Cristo. Então, o que aconteceu com o seu coração? Você já se arrependeu dos seus pecados? Quando você peca hoje em dia, você sente remorso pelo seu pecado? Você recorre a Deus depois que você peca? Porque se não acontece isso, você não é um escolhido, não é um salvo. Porque o salvo, ele tem um coração agora transformado, ele tem um novo coração. Então, ele tem o salvo, ele tem um coração novo, ele é transformado, o coração dele. Então, ali, toda vez que ele cai, que ele peca, ele sente um remorso por o seu pecado. Ele busca a Deus, ele busca Cristo no momento que ele cai em pecado. Então, viemos avaliar as nossas atitudes que nós estamos tomando. Você tem sido um servo na essência, ou você tem sido um falso servo, digamos assim, de Cristo, de Deus? Ou você é um servo de Cristo, de Deus, ou você é um servo do pecado? Então não podemos servir a dois senhores. Então, você realmente passou pela conversão, uma transformação interior? Então, se você passou, se você vê que você é um salvo pela sua vida, foi transformado, você procure aplicar-se às boas obras. Procure se afastar, não se ajuntar, não se unir com os infiéis, que confessam que conhecem a Deus, mas não o conhecem, negam com as suas obras. Então procure se fortalecer e ter conhecimento de Cristo, pois o tempo em que nós estamos vivendo não vai adiantar falar que é sem não é, sem não ser. Então é tempo de nós renunciarmos a nós mesmos e seguirmos o que a palavra de Deus nos orienta. Que Deus abençoe.